Boa noite a todos. Eu sou o Mr. Medo. Hoje irei contar alguns relatos assustadores que caminhoneiros passaram enquanto estavam nas estradas à noite. Espero que gostem. Minha segunda prima é uma caminhoneira que cresceu em Barrinha, no interior do Brasil. Nós éramos mais como irmãs do que primas, já que temos praticamente a mesma idade. Ela era um pouco moleca, e eu costumava ser mais vaidosa, mas isso mudou drasticamente, já que agora sigo a estética gótica. Eu era mais aberta ao paranormal do que ela, mas ela não parecia totalmente incrédula. Talvez eu tenha aberto algumas portas e portais ao longo da minha vida, sendo um pouco imprudente. Uma noite chuvosa, enquanto dirigia pela BR-20 no Piauí, as opiniões dela sobre o assunto mudariam tanto quanto minha estética após esse encontro, pois isso a abalou profundamente. Minha prima ligou e compartilhou essa história comigo. Ela estava dirigindo pela estrada com uma xícara de café para lhe fazer companhia durante a longa viagem. A estrada parecia vazia naquela hora da noite. Ela adorava viagens longas e não se importava com a chuva, embora o som suave estivesse a deixando cansada. De repente, ela ficou alerta porque viu algo, ou melhor, alguém à frente. Era uma jovem mulher com um belo vestido branco, parada na beira da estrada. Ela estava tentando desesperadamente chamar a atenção da caminhoneira. Minha prima se perguntou por que diabos uma moça estaria vestida assim e sozinha aqui fora em um tempo tão tempestuoso. Ela não teve coragem de simplesmente seguir em frente. Além disso, a estrada estava deserta naquela hora da noite. Quem mais viria ajudar? Minha prima estacionou e abriu a porta, gesticulando para que a moça entrasse. A jovem subiu e disse seu nome. Meu nome é Marta. Eu estava em uma festa e agora estou tentando voltar para casa. Ela passou o endereço para minha prima, que digitou no GPS do caminhão. Aparentemente não estava muito longe dali. Minha prima tentou perguntar onde a festa tinha acontecido e como ela acabou sozinha na beira da estrada, mas a jovem permaneceu em silêncio, pensando que sua convidada estava apenas cansada. Minha prima falou o seu nome e disse que ela poderia fechar os olhos para descansar. Afinal, toda aquela dança provavelmente a deixou exausta e já estava tarde. Mais uma vez, a jovem não respondeu. Em breve, chegaram ao destino e minha prima se virou para pegar uma lanterna no fundo do caminhão. No entanto, assim que estava prestes a se virar para deixar a moça sair e entregar a lanterna, desejando uma boa noite, a jovem simplesmente desapareceu. Ela sumiu. Minha prima tinha virado as costas por apenas 5 ou 8 segundos, no máximo, mas a mulher havia desaparecido. Um arrepio percorreu a espinha dela e ela ficou parada à beira da estrada por um momento para se recompor. Ela começou então a fazer uma busca na internet sobre a jovem chamada Marta, que aparentemente havia acabado de sumir na BR-20. Os resultados que recebeu levaram suas crenças no paranormal a um novo nível. Marta morreu em um acidente de carro após uma festa e ainda não sabe que morreu. Ela assombra aquele trecho da estrada, tentando desesperadamente chamar a atenção de motoristas que passam por ali em noites escuras e tem pessoas na esperança de encontrar o caminho de volta para casa. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês esta história que pertence ao meu pai, que foi caminhoneiro a maior parte de sua vida. Esse trabalho o deixou cheio de histórias e experiências de todos os tipos, mas estou aqui para contar uma das histórias paranormais que aconteceu com ele. Lembro-me que estava no 3º ano do ensino médio, quando meu pai saía da cidade em seu caminhão para trabalhar e voltava em 3 ou 4 dias. Naquela ocasião, cheguei em casa depois da escola e notei que o caminhão do meu pai estava estacionado do lado de fora, o que me pareceu muito estranho. Ao entrar em casa, vi meu pai chorando na cozinha, abraçado à minha mãe. Eu não entendi o que estava acontecendo, até que no dia seguinte de manhã, ele nos contou a mim e a AOS, meus irmãos, o que havia acontecido naquela viagem. Para facilitar, irei narrar a história em primeira pessoa, como se fosse meu pai, exatamente como me lembro dele nos contando, e que até hoje ele ainda nos conta, por ser tão traumatizante. Eu estava dirigindo em meu caminhão, transitando pela estrada,
quando senti vontade de ligar o rádio para falar com José, meu melhor amigo e colega de trabalho, que também estava dirigindo seu caminhão por uma rota próxima. Estávamos conversando, rindo e nos preparando para celebrar, pois em breve a esposa dele daria à luz ao terceiro filho e queríamos nos reunir com nossas famílias. Estávamos discutindo isso e muitas outras coisas quando, de repente, ouvi um som estranho do outro lado do rádio. E então, a comunicação foi interrompida. Fiquei preocupado instantaneamente e tentei entrar em contato com ele novamente, mas ele não respondia. Como eu ainda estava dirigindo, não podia fazer muito para descobrir o que tinha acontecido. No entanto, em seguida, ouvi a voz de José pelo rádio novamente, me chamando. Respondi aliviado, brincando com ele, dizendo que ele me assustou e perguntando o que tinha acontecido. No entanto, em vez de responder com uma risada, como sempre fazia, ouvi ele dizer: "Nos vemos em breve, meu bom Ramiro." E então, a comunicação foi interrompida novamente. Fiquei com mais perguntas do que respostas. Pensei que fosse uma brincadeira de José, pois não estávamos carregando nada pesado naquele momento. No entanto, quando finalmente chegamos a uma área de descanso, pedi um telefone emprestado para ligar para José, já que eu ainda não tinha um celular. Um colega conhecido me emprestou o telefone e tentei ligar para José várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Decidi então ligar para a casa dele, onde estava a sua esposa. A mãe dela atendeu e me disse que não era um bom momento para ligar. Expliquei que estava preocupado com José, disse meu nome, e ela me reconheceu. No entanto, ela me disse, com a voz trêmula, que alguns minutos antes receberam a notícia de que José havia sofrido um acidente com seu caminhão. Disseram que ele colidiu com outro caminhão e foi arremessado para fora do veículo, já que não estava usando o cinto de segurança, e perdeu a vida instantaneamente. Comecei a tremer. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Até mesmo minha visão ficou embaçada. Eu estava em choque e, ao mesmo tempo, tentando assimilar tudo. Voltei para casa chorando o caminho todo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Foi um golpe muito duro. No entanto, no meio de tanta dor, não havia pensado naquilo que a mãe de José me disse. Que ele foi arremessado para fora do caminhão e perdeu a vida instantaneamente. Então, como ele poderia ter me ligado pelo rádio e se despedido? Isso era algo que não tinha explicação. Meu bom amigo simplesmente já estava sem vida. Esta é a triste e paranormal história do meu pai, que com o passar dos anos conseguiu superar tudo o que aconteceu. No entanto, ainda conta essa história com dor e admiração pelo fato de que seu amigo pode se despedir depois da morte. Tenho guardado isso por um tempo e achei que agora seria um bom momento, tão bom quanto qualquer outro, para colocar isso por escrito e dar um aviso. Tenho dirigido caminhões por alguns anos e cresci ouvindo histórias dos mais antigos sobre a indústria durante a era de ouro do transporte rodoviário. Ouvi falar sobre o bom e o ruim, e à medida que eu mesmo entrei nesse mundo, as superstições persistem. Não importa para quem trabalha, para onde dirigem ou há quanto tempo estão nisso. Já passei por engavetamentos na neblina, incêndios de veículos no verão, e cheguei antes do legista em acidentes algumas vezes. É a natureza do trabalho. Quanto mais você está na estrada, mais provável é que você se depare com algumas coisas desagradáveis. Um incidente, ou o que acredito que seja, ainda me incomoda em algumas das noites mais longas. Para contextualizar, peço desculpas se isso ficar um pouco longo. Vou contar desde o começo. Comecei a dirigir caminhões no final da pandemia. Fui demitido após 5 anos em uma fábrica, sem previsão de quando ela reabriria. Então, olhei ao redor e decidi que se os caminhoneiros continuassem trabalhando, eu teria emprego em quase qualquer situação. Fui para uma pequena escola, obtive minha habilitação de motorista de caminhão e consegui um emprego em uma empresa. Após cerca de 1 ano, um amigo meu expressou um interesse em dirigir também. Conversei com ele e conseguimos que ele fosse contratado por uma empresa que o treinaria e o colocaria na estrada. Para esta história, vou chamá-lo de João. Ele era alguns anos mais velho que eu, trabalhava como mecânico e estava procurando por algum trabalho entre implantações. Ele tinha estado lá por alguns anos, machucou o joelho em um treinamento e agora estava tentando mudar de função. Enquanto toda a papelada estava parada burocraticamente,
Ele queria dirigir. Eu dirigia um caminhão-plataforma pelo Brasil e ele conseguiu uma vaga para dirigir um caminhão-baú para uma grande transportadora entre o sudeste e o centro-oeste do país. Ele até me enviou fotos do maior posto de caminhões do mundo, perto da rodovia BR-116, no Paraná. Raramente nos encontrávamos na estrada, mas de vez em quando voltávamos à cidade para um tempo livre. Nos encontrávamos, bebíamos algo e trocávamos histórias. Já assistimos a filmes de terror e contamos lendas folclóricas do passado ao redor de fogueiras, mas nunca nos aprofundamos muito nisso. Uma noite, ele se recostou em sua cadeira e me disse: "Ei, você já viu o cão negro?" Isso quase me fez engasgar com minha bebida. A maioria de nós ouviu coisas diferentes sobre o cão negro. Alguns dizem que ele traz a morte. Outros dizem que ele apenas avisa com antecedência. Você está sempre cansado, mas se estiver muito cansado e começar a dirigir sobre as ranhuras da estrada, você pode ver o cão negro. Então, eu me inclinei e contei minha história sobre isso. Na primeira vez é um aviso. Você está cansado, sai da estrada e dorme um pouco. Na segunda vez ele te faz parar. Você experimentará algo que fará você estacionar. Animais na estrada, problemas mecânicos, paradas aleatórias da polícia ou do departamento de transporte, algo que fará você parar. Se você continuar dirigindo depois disso e voltar para as faixas da estrada, as coisas ficam um pouco confusas a partir daí. Não há como saber ao certo o que acontece porque, pelo que me contaram, seu tempo acabou. Alguns caras sofrem acidentes e não sobrevivem. Alguns são encontrados mortos em suas carretas nos dias seguintes. Ataque cardíaco. Eu pessoalmente vi isso uma vez. Era uma noite de neblina na rodovia BR-116. Aconteceu em fevereiro. Eu estava exausto. Café, energéticos, cigarros, nada estava funcionando. Tirei os olhos da estrada por um segundo para mexer no rádio. E quando olhei para cima, vi algo através da névoa. Algo saltou do acostamento para a minha faixa. Uma sombra parou para me encarar. Uma forma canina preta e escura com olhos amarelados ocos. Eu me endireitei no banco. Com um caminhão-plataforma, não dá para frear bruscamente, senão a carga se joga na cabine, e com caminhões em geral, não dá para fazer muitas manobras bruscas, senão o veículo pode tombar. Então, apenas segurei o volante e me preparei para o impacto, mas ele não veio. Passei pelo lugar onde a figura estava e continuei dirigindo, parando no acostamento assim que pude. Quando desci, contornei a frente do caminhão para procurar por danos, mas não havia nada. Nenhuma marca de pelo, nenhum vestígio de sangue, nada. Ela não tinha um arranhão sequer. Fiquei ali de boca aberta por alguns minutos, antes de lembrar das histórias que tinha ouvido. Depois de juntar os pedaços, bem, eu tinha uma boa ideia do que pensei que tinha encontrado. Subi de volta na cabine, saí na próxima saída e peguei um sono tão necessário. Acabei me atrasando para a entrega, mas aí ainda estou por aqui. Mudei de posição no assento e dei mais um gole na bebida. Ele deu uma risadinha e respondeu: "Bem, eu vi isso 2 vezes agora." Acho que levantei uma sobrancelha enquanto ele continuava. "Sim, na semana passada estava indo para o leste em direção ao Mato Grosso do Sul e vi aquilo à beira da estrada. Eu estava bem longe do meu destino, então continuei dirigindo. Cerca de 2 horas depois, pensei ter visto de novo, mas acabou sendo um veado que cruzou a pista enquanto eu passava. Acabei batendo na maldita coisa. Parei para verificar e felizmente só quebrei algumas peças plásticas. Nesse ponto da história dele, eu estava um pouco nervoso, mas obviamente ele estava sentado na minha sala de estar. Perguntei a ele: "Bem, o que aconteceu depois?" Ele terminou a corrida, fez a entrega, descansou um pouco e continuou. Rimos um pouco disso, afinal essa é a indústria. Terminamos nossas bebidas e conversamos até a madrugada antes de irmos dormir. Uma semana depois, recebi um telefonema de outro amigo. Ele me deu a notícia terrível de que João havia se suicidado. Ele deixou um bilhete, mas nenhum de nós teve acesso a detalhes específicos enquanto o exército fazia sua própria investigação. Também nunca tive notícias disso. Quero compartilhar esta história do meu pai, que é caminhoneiro desde que tenho memória. Ele sempre me conta suas histórias paranormais e não paranormais,
que aconteceram com ele nas estradas ao longo dos anos. Esta, em particular, acredito que vale a pena ser ouvida, pois pessoalmente foi a que mais me assustou e também assustou meu pai. Mais do que paranormal, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, pois esse tipo de pessoa a amar está em todos os lugares. Pessoas que praticam magia negra e coisas estranhas, acredite ou não. Meu pai ainda guarda o medo que o que vou contar a seguir me causou. Ele estava voltando para casa após uma viagem de 10 horas que fez para fazer uma entrega. Já havia percorrido 5 dessas 10 horas de viagem. Já era de madrugada, por volta das 2 da manhã, quando um grupo criminoso bloqueou a estrada. Ele decidiu voltar e pegar um caminho que apenas ele e seus colegas conheciam, que desviava da estrada e passava por um trecho de terra no meio do mato, mas que no final se juntava novamente à estrada. Ele está acostumado com esse tipo de situação, então sempre precisa ter um plano B, uma alternativa para contornar. Muitas vezes eles dão um horário exato para a entrega dos materiais, e ele não pode se atrasar. Ele seguiu por esse caminho que mencionei, o que na minha opinião já é bastante assustador, pois entrar no meio do mato completamente sozinho no meio do nada à noite não é muito inteligente, digamos assim. Não é para ofender meu pai, mas é algo que sempre o repreendemos, dizendo para não se colocar em perigo. Mas ele é assim. Ele já havia percorrido um pouco mais da metade do caminho para voltar à estrada quando viu uma luz ao longe, como se fosse um incêndio. Quanto mais ele se aproximava, mais percebia que era realmente fogo, mas não era um incêndio. Era como uma fogueira muito grande. Ele continuou avançando, apesar de estar preocupado que isso estivesse acontecendo naquela hora da madrugada. Mas pensou que fosse apenas algum camponês se aquecendo junto ao fogo, porque estava muito frio naquela noite. Mas quanto mais ele se aproximava, mais percebia que havia várias pessoas ao redor da fogueira, mulheres jogando coisas nela. No começo, ele não conseguia ver exatamente o que estavam jogando, mas conforme se aproximava, percebeu que eram corpos de animais vivos. Meu pai ficou completamente aterrorizado ao ver aquilo e parou por completo. Estava indeciso, não sabia se deveria voltar, pois teria que percorrer todo o caminho novamente e se arriscar com um grupo criminoso que bloqueava a estrada. Ele apenas observava aquelas mulheres, que segundo ele, riam histericamente enquanto cometiam aquela atrocidade. Era realmente assustador. Todas estavam vestidas de branco. Ele não conseguiu contar, mas estima que eram cerca de 8, e comemoravam a cada vez que jogavam um pobre animal vivo no fogo. Em seguida, elas se deram as mãos e começaram a se contorcer de uma maneira estranha e macabra, enquanto diziam algo que ele não conseguia entender. Nesse ponto, meu pai já havia decidido que passaria por elas em alta velocidade, pois não queria voltar. Mas ao pisar no acelerador, uma delas olhou repentinamente. Ele diz que o rosto dela era horrendo, com olhos grandes, furiosos e cheios de maldade. Ela gritou para as outras, avisando que meu pai estava ali, e de repente todas começaram a correr em direção ao caminhão dele. Como ele estava dirigindo um caminhão, não tinha tempo para fazer uma manobra, e apenas pisou no acelerador e deu ré enquanto via aquelas mulheres correndo atrás dele, prestes a fazer algo terrível. Ele disse que a aparência delas era muito perturbadora. Eram idosas, mas se moviam como jovens atletas, mesmo estando muito encurvadas. Meu pai não sabia quanto tempo havia percorrido de ré, esperando que nenhum carro viesse atrás dele, pois era difícil voltar, e de repente, elas simplesmente pararam de persegui-lo. Quando ele se sentiu seguro, saiu de ré e voltou para a estrada com o maior susto de sua vida. Temos certeza de que eram bruxas ou pessoas realizando rituais. E pensando nisso, quantas pessoas podem estar fazendo esse tipo de coisa durante a noite em lugares desertos? O mal está em todos os lugares, e essa foi uma lição que meu pai aprendeu da pior maneira. Após tantos anos na estrada, sempre achei que nada poderia me surpreender ou assustar. Viajei por todas as regiões do Brasil, pelas mais diversas estradas, mas uma noite em uma rodovia pouco movimentada de Minas Gerais, minha confiança e coragem foram postas à prova. O sol já havia se posto, e a estrada se estendia infinitamente diante dos meus olhos, apenas iluminada ocasionalmente pelos faróis do caminhão. As árvores de ambos os lados criavam um túnel sombrio, tornando a paisagem ainda mais solitária.
Meu rádio, companheiro de tantas viagens, começou a falhar. Toda a estação que sintonizava era apenas estática, até que uma melodia antiga, uma valsa, emergiu de entre as interferências. A canção soava triste e de alguma forma familiar. À medida que avançava, notei uma luz fraca à distância. Era um posto de gasolina velho e desgastado, mas uma ilha de civilização naquela estrada deserta. Decidi parar para esticar as pernas e tomar um café. O lugar parecia abandonado. O único sinal de vida era uma lâmpada piscante e a música que saía de um rádio antigo sobre o balcão. A mesma valsa que escutei minutos atrás ao entrar no estabelecimento. Fui recebido por um senhor de idade, de pele enrugada e olhos fundos, quase escondidos sobre grossas sobrancelhas. Ele não falou nada, apenas acenou em direção ao café. Enquanto bebia o café, que mais parecia água suja, o velho me observava intensamente. Sua postura rígida e olhar penetrante me deixaram desconfortável. Tentei puxar conversa perguntando sobre a estrada e a valsa que tocava. Ele apenas sussurrou que aquela música era especial, que contava uma história da região, uma história de amor e morte. Curioso, pedi que ele me contasse. Há muitos anos, disse ele, um jovem caminhoneiro se apaixonou por uma moça da região. Eles costumavam se encontrar no próprio posto onde estávamos, mas o pai da moça, um homem rígido e cruel, descobriu o relacionamento e, em um acesso de fúria, assassinou o jovem sob a luz do posto. A moça, devastada, tirou a própria vida dias depois, dançando a valsa que tanto amava antes de se enforcar em uma árvore próxima. Chocado com a história, olhei ao redor e tudo parecia mais sombrio. Foi quando percebi um retrato antigo pendurado na parede. O jovem, ainda em foto, o caminhoneiro da história, tinha uma semelhança assustadora comigo. O velho notou meu olhar fixo no retrato e soltou uma risada rouca. Vejo que notou a semelhança. Muitos dizem que vocês são parecidos, mas não se preocupe, ele está em paz agora. Desesperado para sair daquele lugar, paguei rapidamente e voltei para o caminhão. Mas ao dar a partida, o motor se recusou a pegar. Foi então que, pelo retrovisor, vi uma silhueta feminina sobre a árvore próxima, dançando ao som da valsa. Em pânico, tentei novamente e o caminhão rugiu a vida. Acelerei o máximo que pude, deixando o posto e sua história assustadora para trás. Mas mesmo agora, sempre que fecho os olhos, vejo a moça dançando sobre a árvore e ouço a melodia daquela valsa, lembrando-me da estrada solitária de Minas Gerais e da noite em que quase me tornei parte de sua lenda.